Existem alguns problemas que você pode ter com o seu cartão Wise que você precisa identificar para não perder tempo. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você quais são esses problemas que você pode ter com o seu cartão Wise e em quais casos o cartão Wise não é a melhor opção para você. O primeiro problema é quando você atinge o seu limite de gastos. Bom, o seu cartão, ele vem com um limite de gastos aí básico. Então todos os cartões vão vir com esse mesmo limite de gastos. Porém, se você precisar, você pode modificar isso aí, ir lá na sua conta Wise ali, onde tem o seu cartão, na sua conta e modificar esses dados. Porém, se você não fizer isso antes da sua compra e acontecer, né, de você ter aí passado já do limite, o seu cartão vai ser recusado. E antes de mudar esses limites aí, né, pense no seu cotidiano aí, né, como você está usando esse cartão, se você realmente precisa disso. Porque isso é uma segurança, né? Caso aconteça alguma coisa com o seu cartão, né? Se seu cartão for perdido, né? Clonado, aí, extraviado, você vai ter esse limite de gastos aí que vai impedir que a pessoa gaste aí desenfreadamente o seu cartão. Mas se você realmente precisar fazer essa modificação, você pode ir na sua conta e fazer isso automaticamente. Você não precisa ligar para nenhuma central de atendimento. Você não precisa esperar nada, você vai lá, modifica e tudo já está aí, né, funcionando. No momento que você modificar, já está funcionando. Um segundo problema que você pode ter é em relação ao endereço. Em alguns sites, quando você for fazer a compra online, ele vai pedir o nome, né, da pessoa, do titular do cartão e o endereço. E se você não colocar o endereço exatamente da forma que você colocou quando você fez o cartão, ele vai recusar, porque ele não vai reconhecer ali, né, que você está colocando o mesmo endereço. Ele precisa ser exatamente. Então, se você tem o costume de escrever o seu endereço de uma certa forma aí, quando for fazer o seu cartão, coloque esse endereço desta mesma forma, porque se você precisar escrever depois esse endereço, você vai acabar não achando, né? Você não vai conseguir lembrar o que é que você colocou. Então, preste atenção na hora que você for aí fazer o seu cartão de colocar o endereço exatamente da forma que ele é. Outro problema que você pode ter é que você está tentando usar o seu cartão Wise em um país que ele não funciona. Bom, existem países que o cartão Wise não vai funcionar, não adianta nem você querer tentar. Existem outros países que ele vai funcionar com restrição. Existem países aí que você não vai conseguir, por exemplo, sacar dinheiro. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui a lista desses países para você ficar atento e não perder o seu tempo. E já que estamos falando aí dessa experiência no exterior, eu vou deixar aqui o link do meu vídeo que eu falei sobre a minha experiência usando o cartão Wise no Marrocos durante um mês. Outro problema que você pode ter é quando você for fazer suas compras online e o site que você estiver fazendo essa compra, ele tiver o sistema 3DS, que é um sistema de segurança a mais aí, que a pessoa recebe no telefone, né, uma notificação por SMS ou outro tipo de notificação com um código que você precisa colocar ali para você validar essa transação. Isso aí não é uma coisa obrigatória, né, ter em todos os sites. Existem sites que têm isso, tem outros sites que não têm isso. E se o site que você estiver tentando comprar e tiver isso, e você tiver, né, sem o outro local aí, o seu chip não estiver funcionando, né, se não tiver sinal, e ele tentar te enviar um SMS para você validar a sua compra, e você não receber esse SMS, né? Você não vai receber o código, você não vai conseguir validar a sua compra. Então não tem nada a ver aí com o cartão Wise, né? O problema não é o cartão, o problema é realmente você que não recebe o código. Se você não conseguir receber esse código, e não vai ter uma forma aí de você realmente completar a sua transação nesse site usando o cartão Wise. Um quinto problema que você pode ter é que o local aí, o site que você está comprando ou o local que você está comprando, ele só aceita cartões locais. Isso existe. Quem mora no exterior e tenta comprar no Brasil, né, já tive vários problemas com isso, que o site, muitas vezes o site no Brasil, eles não aceitam cartões emitidos em outros locais que não sejam no Brasil, então você pode ter esse problema aí. E se for esse o caso, não adianta você ligar para a Wise, né, reclamando ou tentar falar com a central de atendimento, porque eles não podem fazer nada, é realmente ali o local, né, a loja, eles não aceitam cartões estrangeiros. Então é por isso, né, como eu já falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui também na descrição, que ele é muito importante que você assista, falando realmente que você não deve levar apenas um modo de pagamento, né? Se você for viajar, se você for para o exterior aí, não leve apenas um cartão, não leve apenas uma forma de pagamento, porque pode acontecer, né, do cartão Wise não passar, pode acontecer do seu cartão de crédito não passar, então você precisa ter aí alguma coisa, né, para você conseguir pagar. Um sexto problema que pode acontecer com o seu cartão Wise é que ele está congelado. E às vezes ele pode estar congelado e você nem sabe que ele está congelado, porque é o que acontece. A Wise tem um sistema de segurança aí, né, para realmente, quando eles detectam uma atividade suspeita aí, que você comprou uma coisa em um local que é meio diferente aí, né, por exemplo, aconteceu comigo, eu tava no Marrocos e teve algumas transações assim na Austrália, por exemplo. Eles bloquearam, né, eles congelam direto o seu cartão e te mandam uma mensagem falando que eles congelaram o seu cartão porque eles detectaram atividades suspeitas. Que você deve ir até a sua conta, verificar essas atividades. Se for você, né,
que realmente fez aí essas compras, você valida ali, né, descongela o seu cartão. Mas se não foi você que fez as transações, não descongele seu cartão. Você deve enviar um pedido aí, né, formal mesmo, falando, né, confirmando que não foi você que fez as transações, e eles vão analisar e devolver o seu dinheiro. Então, se você é uma pessoa distraída, que você não olha muito os seus e-mails aí, você pode acabar recebendo um e-mail falando que o seu cartão está bloqueado, você não prestar atenção, né, e tentar pagar com o seu cartão e o seu cartão for recusado. Então, dá uma olhada nos seus e-mails, confira, né, a atividade suspeita que foi detectada aí, e se você achar que tá tudo certo, você vai descongelar o seu cartão e ele vai funcionar normalmente. Mas, se não foi você, você vai confirmar que não foi você, eles vão cancelar esse cartão e vão mandar um outro para você. Você pode fazer o pedido de um novo cartão, você não vai ser cobrado por esse novo cartão, eles vão enviar um novo cartão para sua casa e o antigo cartão vai ser totalmente cancelado. E é claro, né, que se isso acontecer durante uma viagem, vai ser complicado, né? Você vai ter que esperar chegar em casa para você receber o seu novo cartão. Então você, como eu já falei, né, leve outro modo de pagamento aí, porque imprevistos acontecem e a gente não pode adivinhar quando eles vão acontecer. Fala pra mim se você tá gostando desse vídeo, mas não vai embora ainda, que eu tenho algumas dicas aí super importantes sobre o Cartão Wise que você precisa saber. Mas antes disso, né, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal pra continuar acompanhando todas as nossas dicas. E deixa eu falar pra você uma coisa muito simples, mas que pode acontecer, é que você não ativou o seu cartão. Você pegou o cartão, né, levou, pensou, vou ativar depois, e acabou esquecendo de ativar ele. E você pode tentar fazer, né, pagar logo de cara aí uma compra bem grande, e ele não vai ser aceito porque ele ainda não está ativo. Então o ideal é você fazer uma compra pequena, né, comprar qualquer coisa ali só mesmo para ativar o cartão, ou então fazer um saque, como você preferir. Mas antes de fazer realmente uma compra aí, você deve ativar o seu cartão, fazer uma compra grande aí, né, de pagar alguma coisa realmente, você ative o seu cartão. E para ativar o seu cartão, a primeira compra que você faz, ela tem que ser com chip e senha. Então você precisa inserir o seu cartão na máquina e utilizar a sua senha. Aí sim você vai poder depois utilizar a função sem contato, mas na primeira vez que você for ativar o seu cartão, você precisa colocar o cartão na maquininha e colocar a sua senha. Outra coisa que pode acontecer são problemas técnicos. Bom, esses problemas técnicos aí acontecem com qualquer cartão, né? Com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, em qualquer lugar que você vai. Às vezes você vai, né, o sistema tá fora do ar. Isso também acontece com a Wise. Então, pode ser, né, que você esteja em um dia aí, né, que não tenha você não esteja com muita sorte e o sistema não vai estar funcionando. Então, fique calmo, isso pode acontecer com qualquer cartão e a Wise não está fora disso. E se você quer fazer o seu cartão, vou deixar o link aqui na descrição para você já fazer o seu cartão e começar a aproveitar todas as vantagens. E vem comigo nesse vídeo aqui que tira todas as suas dúvidas sobre o Cartão Wise.